Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus e dessa vez com o filme Invencível, ou como o título original, Unbreakable Boy, que particularmente eu acho que faz muito mais sentido. Um filme que estreou esse ano e que está disponível na Amazon Prime, baseado em fatos reais e que fala sobre uma família que tem um filho autista e com OI, uma doença genética que deixa os seus ossos mais frágeis e quebradiços. Você gosta de filmes baseados em histórias reais? Porque se sim, eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui e bora criar algumas pontes então com Invencível. O filme é a história sobre essa família inesperada aí que acaba sendo formada por um pai que tem toque e um amigo imaginário, uma mãe que tem uma doença genética que é essa tal de OI, né, dos ossos frágeis, e que acabam tendo dois filhos, sendo que o primogênito herda essa doença da mãe e ainda, além de tudo, é autista. Para ajudar a família, eu tô chamando de inesperada, porque a moça engravida do protagonista, né, o Scott, vivido pelo Zachary Levi, depois do terceiro encontro entre eles. Então não foi um negócio programado, eles não tinham casado nem nada disso. E aí ele, o protagonista, né, ainda descobre que a mãe agora do seu filho, a Teresa, ela já foi casada 2 vezes antes. Então a família já começa ali completamente conturbada e cheia de problemas. Eu fui casada 2 vezes. O quê? 2 vezes? O filme avança então mostrando como que eles vão lidando com os problemas e as dificuldades da vida, especialmente com a criação de uma criança autista com OI. Então vamos para as pontes. A primeira ponte que eu quero criar aqui é que quando os pais descobrem que o seu filho Austin herdou de fato a doença da mãe, eles acabam se tornando mais protetores, ficam em cima ali, né, da criança, evitando certas coisas. E ainda assim a criança acaba se quebrando um monte de vezes. O que me lembra um pouco como Deus está sempre perto da gente, nos alertando, nos protegendo, nos cercando, e mesmo assim parece que a gente faz questão de nos quebrar um monte de vezes. Foi aí que a mamãe e o papai ficaram craques em me manter a salvo. Scott, ele tá correndo. Tá, calma, tá tudo bem. Osman. Opa, Cuidado. ok, Não, amor. desculpa. Eu Nada não sei o de que fazer, correr. eu não quero quebrar ele. Eu vou te colocar aqui. Cuidado. Eu vou te colocar de volta no chão. Ele tá bem. Com o tempo e os problemas que vão crescendo cada vez mais, o Scott acaba ficando com pena dele mesmo e achando que ele é amaldiçoado. Só que a sua mãe responde isso pra ele, ó. Bom, tem uma palavra pra tudo isso, sabia? Vida. Só precisa aprender a aproveitá-la. A gente precisa entender que a gente vive num mundo caído. Não era pra ser assim, mas agora é. Coisas ruins acontecem, é a vida. Pelo menos até que Jesus volte e coloque um fim na história do jeito que a gente a conhece. Mas ainda dentro dessa comparação, né, do cuidado dos pais para com o filho, tem uma cena ali que o Austin surta completamente e ele começa a xingar e agredir a sua mãe, depois esganar o seu irmão. E mesmo ele estando atacando eles amam tanto o Austin que eles sofrem com ele e por ele e fazem de tudo para que ele tenha uma boa recuperação. E a gente vive atacando Deus, o xingando, o agredindo das mais variadas formas, só que o amor dele por nós é incondicional e ele continua nos agarrando nos seus braços e sofrendo conosco e por nós e fazendo de tudo para nossa melhor recuperação. E no meio da tribulação, a Teresa encontra apoio no grupo da igreja. E cara, como é importante a gente entender isso, né? Que a gente precisa do apoio de pessoas andando com a gente no meio das dificuldades. Só que o Scott acha tudo isso um pouco mais difícil e pede para o pastor dar um recado para Deus. Diga a Deus que se ele sentir vontade de punir alguém, que esse alguém seja eu. Porque eu posso aguentar e provavelmente até mereço.
Mas eu agradeço se ele deixar minha esposa e meus filhos fora disso. Quantas vezes também a gente quer culpar Deus pela bagunça que a vida se tornou por causa das escolhas que nós fizemos? Ele não só não tem culpa, como mesmo no meio das consequências, né, que a gente sofre das escolhas que a gente fez, ele continua caminhando junto conosco, passando junto conosco pelo vale da sombra e da morte. Outra ponte inevitável com a Bíblia é com aquela parábola que Jesus conta da pessoa que fica importunando o juiz até conseguir o que ela quer. Porque é impossível não lembrar disso quando a gente vê essa cena e o Austin explicando isso pra gente. Eis um truque que eu conheço. Se você realmente quer alguma coisa, é só falar e falar sobre ela. E haja o que houver, não pare de falar. E aí você consegue. Só que os problemas vão escalando e o Scott perde a noção da bebedeira dele. E aí um dia ele leva os filhos de volta para casa bebaço e acaba até batendo o carro na hora de estacionar ali numa árvore em frente à casa. No dia seguinte, a Teresa expulsa ele de casa e aí eles passam a viver separados, pelo menos por um tempo. O Scott volta então para a casa dos seus pais e lá ele aprende uma outra lição com a sua mãe. Esse é você agora. Sou eu também. Somos todos nós. Mas, querido, seus erros não definem você. Veja, nós estamos todos quebrados, mas a questão é o que a gente vai fazer com isso. A gente vai simplesmente pegar e aceitar isso como a nossa identidade, que nós somos assim mesmo, ou a gente vai trabalhar para colar os cacos. Assim, ele passa então a enfrentar os problemas dele do vício, ele reconhece os defeitos dele para sua esposa, e com o tempo eles acabam voltando a ficar juntos e a enfrentar os problemas da vida deles juntos, ao invés de separados. Porque problema, meu amigo, todo mundo tem. Mas se você vai lutar contra eles junto ou separado, essa é uma pergunta que cada família tem que fazer e decidir por si mesma. Ainda sobre a relação dos dois, né, do pai e da mãe, eu gosto bastante de como várias vezes ao longo do filme eles fazem questão de dizer um pro outro coisas que eles admiram um no outro. E isso é legal porque eles vão percebendo com o tempo o quanto o amor deles um pelo outro vai crescendo e se aprofundando. Sabe o que eu admiro em você? Você tá quebrado, perdido, apavorado, tropeçando pelo caminho, mas continua tentando. Então veja, é super importante a gente expressar em palavras, a gente dar boas palavras, dizer para as pessoas o quanto elas são importantes para a gente, o quanto a gente as ama, o que a gente admira nelas, para que o amor vá criando raízes. E claro, a gente viver de acordo com aquilo que a gente fala também, né? Mas por mais que a relação do casal ali seja central para a história, tem outros relacionamentos no filme que também dão umas pontes muito interessantes, como por exemplo, a relação do filho mais novo, o Logan, com o menino da sua escola lá, o Tyler. Ele percebe que esse tal de Tyler é um babaca, que ele fica pegando no pé dele, do seu irmão Austin, né, fazendo bullying com eles e tudo mais, e ele não entende por que o Austin quer ser amigo então desse Tyler. E aí ele pergunta isso pra ele e o Austin responde: Porque ele é triste. Ele é o quê? Ele é triste. O pai dele tá na cadeia há muito tempo. E a mãe dele tá doente, tipo, muito doente, com câncer. Eu ouvi dizer que eles nem celebram o Natal. Então acho que ele é triste. A verdade é que sempre existem histórias por trás de cada pessoa que a gente não conhece. E talvez se a gente soubesse dessas histórias, a gente agisse diferente para com elas. Como por exemplo a decisão do Logan, então, de dar o seu skate pro menino, né, sendo generoso com ele, perdoando ele e decidindo ser seu amigo apesar de todo o ocorrido. O que é uma lição maravilhosa e uma ponte incrível que serve então também como influência para a decisão da mãe de perdoar o pai. Olha, eu não quero mais brigar com você. Eu prefiro ser seu amigo. Pode ser? Mas eu também quero ressaltar mais uma ponte da relação entre o Scott e o Austin. Porque o Scott ele sempre teve muito problema com a ingratidão e ele camuflava isso ali, fazendo parecer que era uma questão de ambição.
Só que na verdade ele nunca estava satisfeito com nada do que ele tinha, do que ele já tinha conquistado. E ele olhava para o filho e ele via um contraste completo com isso, né? Porque o Austin, ele estava sempre muito feliz com tudo que ele vivia, cada dia parecia que era o dia mais feliz da vida dele. A ponte aqui é que se a gente conservar esse coração de gratidão, a gente vai conseguir experimentar essa alegria nos pequenos detalhes da vida, assim como o Austin, ao invés de ficar reclamando de tudo que aconteceu ou que deixou de acontecer conforme a gente planejou, como o Scott. Então não tenta camuflar aí a sua ingratidão como se fosse ambição, planejamento, prudência. Seja grato pelo que você tem hoje, aproveita as coisas que você tem hoje, aproveita ao máximo. Eu acredito no Austin. Aquele foi o melhor milkshake da história. Porque pro Austin, cada milkshake pode ser o melhor milkshake. Cada dia pode ser o melhor dia, cada momento o melhor momento. Você só precisa conseguir enxergar. E por fim, eu quero ainda ressaltar uma outra relação, que é uma relação bem estranha, né? Que é a que o Scott tem com seu amigo Joe. Eu digo que essa relação é estranha porque, na verdade, o Joe não existe. Mas desde o início do filme, isso me fez pensar na minha relação com Deus, sobre como ele é real, mas às vezes parece ser só um amigo na nossa imaginação, né? Como muitas vezes a voz dele se parece com a nossa voz, com a voz da nossa cabeça. O filme percebe isso e brinca com isso no final do filme, mas a verdade é que Deus realmente está perto da gente e ele realmente fala com a gente muito mais do que a gente imagina. E é algo bem simples mesmo, não precisa ser algo grandioso, né, uma luz vindo do céu, nem nada assim. Às vezes realmente vai parecer só coisa da sua cabeça. Mas sabe, é a Bíblia que nos diz que agora a gente tem a mente de Cristo. Portanto, ser coisa da sua cabeça não exclui necessariamente que seja a voz de Deus dentro de você. Porque agora Deus vive em você. Não, eu não sou Deus, seu trouxa. O que você achou que ia acontecer aqui? Sei lá. E essas foram as minhas pontes com Invencível, que é um título horrível, bem genérico, que se confunde com trocentos outros filmes por aí. Quem, afinal, que deu esse título em português mesmo? Um filme bem legal e cheio de pontes que eu tenho certeza que se você assistir, Deus também vai falar com você, talvez em vários outros pontos que eu nem citei aqui nesse vídeo. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais e bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.